conseguiu descobrir qual que é a compensação aí do William pro Dineno, do Dineno pro William, a cada assistência, Samuel? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde para os amigos ligados aí no Tempo Esportes. É só um vinho argentino a cada assistência. É quem der assistência. Quem der assistência ganha um vinho argentino. O William já tem 3 só, né? Fala com o Dineno que eu posso dar uma assistência pra ele de alguma coisa. De repente tá precisando trocar uma lâmpada, eu dou uma assistência então lá. Assistência, sei lá. Né? Mas aí é legal isso, né? Muito. Entre os jogadores, então, o William já tá feito aí, pelo menos neste começo, com 3 vinhos argentinos. E dependendo do vinho, é uma grana absurda, né? Tem que ver se a Receita vai deixar o Dineno chegar com esses vinhos aí, vindos lá da Argentina, né? Mas é aquele centroavante, eu tenho gostado muito, né, do Juan Dineno neste início, porque é um centroavante e não é... Claro que a especialidade dele é o jogo aéreo, mas se a gente observar bem o Dineno durante os 90 minutos, ele não é bobo quando tem a bola nos pés, não. Ele ajuda bem, ele sabe criar o jogo ali e se for mais bem municiado ainda, vai meter muito gol aí nessa temporada de 2024. Acho que foi uma vitória protocolar do Cruzeiro. Achei que eles poderiam aproveitar e aplicar essa goleada. O Cruzeiro criou para golear a equipe do Pouso Alegre. Tava um calor muito forte realmente, um gramado alto, mas não tem nem comparação com o que o Cruzeiro enfrentou lá em Souza. Então, uma vitória importante logo na sequência da eliminação e com os resultados. O Cruzeiro tem tudo aí para terminar em primeiro na classificação geral, que isso realmente faz uma diferença muito grande. Você decidir em casa e jogar por 2 empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols, isso é muito importante neste campeonato estadual. Então, o Cruzeiro pode aí cumprir esse primeiro objetivo e chegar de uma forma diferente para disputar a Série A e também a Copa Sul-Americana. Então, acho que essas estreias aí vão encorpar o elenco. Tem o Barreal ainda para estrear. Isso vai trazer competitividade para todos ali, né? E até para ninguém achar que é intocável no time, que esse ou aquele brigando por posição, um acaba ajudando o outro a subir. Então, penso até, como a Dimara falou aí sobre o Lucas, ele não começou bem a temporada de 2024 e o pouco que vi, claro que o adversário é o Pouso Alegre, né? Mas com todo respeito ao Pouso Alegre, mas também não tem como o Cruzeiro enfrentar o Real Madrid agora, né? Se joga o Campeonato Mineiro, vai enfrentar o Pouso Alegre, é o Uberlândia, é o Democrata de Valadares. E aí, o que eu vi do José Cifuentes, acho que é um jogador que nesse estilo de jogo do Nico, ele vai agregar muito, porque é aquele atleta volante ali, um meio campista que acelera o jogo. E o Cruzeiro precisa disso. Pegou, tocou, vira opção de passe. Então, claro que vai precisar de ritmo de jogo, de uma maior sequência, mas são jogadores aí que vão elevar o nível deste elenco sim neste início de 2024. 5h26, Samuel, eu queria te perguntar sobre o João Pedro e o Fernando, né? Esse vídeo deles bebendo numa festa aí no fim de semana que os tiraram, na verdade, do jogo lá de Uberlândia. Ainda repercute, ainda tem muita gente discutindo, né? O que poderia ser eventualmente aí a punição. O fato é que o Cruzeiro também ainda tá trabalhando internamente nessa situação, né? Exatamente, e o Fernando é um caso de reincidência, né? Na reta final do ano passado, ele já teve um deslize, voltou para o sub-20, tanto que nos últimos jogos não foi relacionado, e este ano a história se repete. É novo ainda, mas quando você é um atleta reincidente, a sua situação fica mais difícil, né? Não é acabar com a carreira do garoto, que tem 18 anos apenas, mas ele deve voltar sim para o sub-20, e aí sabe-se lá quando vai ter uma nova oportunidade. O João Pedro não tem informação sobre ser reincidente, os dois até já gravaram vídeos, né, pedindo desculpas, mas é um erro, né? Um atleta de alto rendimento, depois de uma eliminação como foi aquela, você se preparando para ir viajar na última atividade e poucas horas antes você tá na noite,
não é postura de quem está comprometido com o processo. Então, o Cruzeiro já teve outros casos também, com a SAF mesmo, ainda em 2022, o Jajá, o Matheus Bidu, e eles ficaram fora de jogos naquela época, deixaram de ser relacionados, e aí vamos ver como que o Cruzeiro vai conduzir esse processo, mas claro que já conversou com ambos internamente, não tornou nenhuma decisão pública, mas a informação que a gente tem é essa, que o Fernando deve voltar para o Sub-20 e o João Pedro vai passar um tempo aí treinando à parte na Toca da Raposa 2. E olha que o patrão, ele era da noite, né? Mas é o seguinte, só que ele era o fenômeno, né? Ele ia, quebrava Madrid, chegava no dia seguinte e metia 3 gols. Então, era simples, ou era assim na Inter e por aí afora. Mas realmente, é uma situação mais até e já consolidado também, né? Não, lógico. Você acha que Beckham, Ronaldo, Zidane, Roberto Carlos, Figo, os caras ficaram na concentração rezando? Claro que não, pô. Mas, olha só o nível dos jogadores, tiveram que ralar, né, pra chegar lá. E os meninos estão no início de carreira. E assim, o João Pedro é o maior dos vacilos, porque ele tava sendo titular, sabe? Aí é querer jogar o talento na lata do lixo. Então, é hora do empresário entrar em ação, ou agente que quer que seja, e puxar a orelha do cara, pô. Sabe? Isso é um desperdício de talento. No dia da folga quer tomar uma, beleza. Não existe santo no futebol, não tem santo. Agora, depois de uma eliminação e às vésperas de uma viagem, aí pisou na bola feio. E de repente não deixa acontecer isso, né? De vazar o vídeo, não deixa acontecer o vídeo. Mas eu não sei o que passa na cabeça desses meninos, né? Em relação às companhias também que eles têm, né? Porque o Lélio e o Samuel citaram aí alguns nomes e a gente sabe de tantos outros, e aí meio que eles proíbem quando entra com o celular, né? Não deixa entrar e tal, porque santo não tem mesmo, né, gente? Mas na véspera do jogo. E aí pegou mal. E tem uma coisa que eu acho, assim, mais uma vez lamentável, e a gente tem que falar porque é realmente assustador, mas o João Pedro, nesse vídeo, né, que ele pede desculpas pra torcida e tudo mais, ele acabou sofrendo racismo nos comentários. O Cruzeiro já postou que vai tomar todas as providências, né? Em virtude disso. Eu vou dizer uma coisa, gente. Vocês continuam achando que rede social é a casa de ninguém? Que não tem crime, que ninguém tá vendo, que todo mundo vai aceitar, e seja lá da forma que for. Estão de brincadeira, né? Não, apaga o post, né? Ou apaga... gente, pelo amor de Deus, né? Até quando a gente vai ter esse tipo de situação? Tá louco da vida com o jogador, né? Se expõe, ela fala assim, não gostei, não tá legal, não foi bacana. Mas quando é que vocês vão crescer? É um bando de gente mais velha, um bando de gente que sabe perfeitamente onde acontece as coisas. Pelo amor de Deus, tá ficando ridículo isso. E assim, absurdo dos absurdos. Absurdo dos absurdos. É isso, né? Mais uma vez, infelizmente, mais um caso lamentável, precisa ser investigado, precisa ser exposto. E o clube também, né, se posicionar junto do jogador nesse momento, porque a gente sabe, né, uma coisa é a atitude errada, outra coisa é punir com um crime uma atitude errada, é achar que você tá certo. Aí você faz uma pior ainda, né? Exatamente. Porque é pior. Desculpa, mas é pior. Isso. O caso desses jogadores, Pedro, como o Lélio começou a citar ali, eu acho que falta uma informação maior, uma assessoria melhor para esses jogadores. No caso do João Pedro, a gente sabe, muito jogador se deslumbra mesmo. A gente sabe da origem humilde do João Pedro, sabe que é o primeiro time que ele está sendo jogador profissional. Sim. A gente sabe de toda a questão, inclusive racial, que existe. Que ele, que ele já sofreu. Venceu, a gente mostrou matéria especial com ele aqui, o Tempo Esportes, falando da origem humilde dele. A gente sabe, entende tudo isso. Então precisa ser melhor assessorado. Um garoto está tendo a chance da sua vida, não pode desperdiçar por causa disso. Entendo o lado pessoal, mas a questão profissional tem que estar acima. Então tem que ter uma assessoria melhor para ele, seja do clube, do empresário, seja de quem for. O garoto não pode ser queimado por um erro, foi um erro grave, mas não pode ser queimado também
por causa disso e jogar a carreira dele fora, como o Samuel falou em relação ao Fernando. Boa, 5h33. Eu queria saber, Fred, notícia que tá bombando lá no nosso portal nesta segunda-feira, sobre o Marlon, né? Negociações, e a gente pode discutir aqui, né? Até que ponto, por exemplo, chegada do Vidalba, será que tem alguma coisa a ver? Qual que é a situação do Marlon no momento? A situação do Marlon é que em julho ele já pode assinar um pré-contrato com alguma outra equipe, porque o contrato dele com o Cruzeiro vai só até dezembro. Houve uma primeira tratativa, parecia que a situação ia se encaminhar bem, mas houve um entrave entre as duas partes, principalmente no que diz respeito a tempo de contrato e também os valores. Não se chegou a um consenso ainda sobre os valores. Então, nesse momento, o Marlon, a permanência dele ainda não está garantida para a temporada de 2025 e pode sim que outros clubes venham crescer o olho em cima do Marlon. E a gente tem que ressaltar que o Marlon é titular absoluto desse time desde o ano passado. E nesse momento especificamente, ele está até sem reserva. O Kaique está lesionado. Sim. Poderia fazer essa função. O Vidalba chegou agora, que sabe fazer essa saída como um esquema de 3, saindo pela esquerda, pode ser essa alternativa, mas penso que o Cruzeiro ainda fará um esforço para tentar a permanência do Marlon. É um jogador que desde que chegou se mostrou muito regular, foi destaque da equipe em várias partidas, no setor defensivo, com muitos desarmes, e também no apoio ao setor ofensivo. Claro que com o Larcamon ainda não conseguiu repetir a mesma sequência de jogos que teve na temporada passada, mas penso que o Cruzeiro ainda vai fazer um esforço para mantê-lo no grupo. Samuel Venâncio, tá vislumbrando aí de repente uma permanência, sabe de alguma coisa relacionada ao interesse do Cruzeiro para com o Marlon? Não, só que as duas partes têm interesse em uma permanência, né? Claro que não chegaram ainda em um acordo, senão já tinha tudo sido acertado. Agora, como o Fred disse, né? Ele tem contrato até o final de 2024, pelo menos. Não vejo, por exemplo, o Marlon é um lateral de origem, né? O Cruzeiro trouxe o Barreal, que é um ala, e trouxe o Vidalba, que é um zagueiro pela esquerda, um terceiro defensor ali, né? Joga nessa linha de 3 há muito tempo. O Cruzeiro não trouxe nenhum lateral esquerdo, né? Tem o Kaique, jovem, que tá machucado. Não vejo o Cruzeiro abrindo mão do Marlon, e o Marlon está muito feliz aqui, né? Claro que vai ter que chegar em um acordo, principalmente na parte financeira, para se prorrogar o contrato. Mas penso que o Marlon é uma peça fundamental nesse time do Cruzeiro, é um jogador importante, recebeu várias propostas aí, né? Não dá para ficar sem um atleta do nível do Marlon e, por exemplo, deixar isso esticar muito para o atleta sair livre ao final do ano, né? Seria uma perda não só técnica, mas também na parte financeira muito grande, porque o Marlon tem mercado ainda, fez uma grande temporada de 2023 e começou 2024 aí. Ontem até estava um pouco desligado no começo do jogo, mas depois fez boa partida também, deu assistência pro gol do William. É um jogador que o Cruzeiro tem que fazer todo o esforço sim para acertar uma permanência e prorrogar o contrato, até porque acho que fazendo outra grande temporada, novas propostas do exterior vão chegar ao final do ano. E o Cruzeiro chegou a pagar, ele veio da Turquia, né? Aliás, toda vez que o William faz um gol, assistência do Marlon, né? Curiosamente. Mas o Cruzeiro chegou a pagar o time o clube da Turquia para a vinda do Marlon, Samuel, você lembra? Não, eles fizeram uma composição, o Cruzeiro ficou com um percentual, o Marlon tem uma parte também, e o Ankaragucu da Turquia acho que manteve 15% ou 20%, algo assim. Então ele foi liberado lá. Ele veio acreditando, né, num projeto, queria retornar ao futebol brasileiro, e as partes chegaram ali em um acordo. Hoje o salário do Marlon, eu não falo de valor, mas ele é muito aquém aí do que se paga no futebol brasileiro. Então tem margem aí pro Cruzeiro dar uma melhorada e acertar a permanência do jogador. E a gente espera, né, só Pedro, rapidinho, que isso aconteça de forma rápida, porque a gente está vendo que o Marlon não fez um bom início de temporada. E não adianta a gente falar assim, não, isso não tá na cabeça do jogador. Tá.
Ele fala assim, não, quem tá negociando é o meu empresário, não tô... Mentira. Lógico que ele sabe tudo que tá acontecendo. E isso também tem um peso no rendimento dele em campo, né? Então são coisas que é preciso que sejam resolvidas de forma rápida. Samuel, pra gente fechar, volante aí que tá sendo emprestado, a semana do Barreal, depois dessa chegada aí no fim de semana a Belo Horizonte. O que mais você conta de novidade pra gente nesta segundona braba? Pois é, o Ian, né, tá indo pro Goiás, emprestado até o final da Série B. O Barreal finalizando os exames médicos para assinar contrato, vai ser anunciado. Vinha trabalhando lá na pré-temporada do Cincinnati, então não vai demorar muito para ficar à disposição aí do Nico. O Cruzeiro vai trabalhar para registrar o atleta o mais rápido possível. Ainda não anunciou oficialmente, né? Espera a finalização desses exames aí para fazer o anúncio oficial da contratação do ala de 23 anos argentino. Pedro. Muito bem, Samuel Venâncio. Fred Teixeira, qual é a boa aí? Não, só uma atualização. O Cruzeiro já divulgou a primeira parcial de venda de ingressos. Quanto? Hoje é segunda, hein? O jogo é só sábado. Já foram 10 mil ingressos vendidos. Então a torcida do Cruzeiro com certeza deve fazer a festa no Mineirão aí, em busca de uma grande vitória, empurrar o time para uma vitória e para a liderança geral do Mineiro. A princípio é o laranja fechado, né? Isso, exatamente. Mas fatalmente vão abrir, aí a gente vai chegar numa outra questão daqui a pouco, que é Você lembra que a gente fazia semana passada? O Cruzeiro pediu autorização para superar para mais 20 mil. Depois, mais meia hora, subiu para 25 mil. E assim daqui a pouco a gente vai falar sobre os jogos em mesmo horário, né? De Cruzeiro e de Atlético no próximo sábado. Então vamos lá, 5h40. Antes de eu me despedir do Fred e do Samuel aqui, de Mara Oliveira, qual é a resposta? Lá. E aí vamos explicar primeiro o que é. Porque Cruzeiro e Atlético jogam no domingo aqui em Belo Horizonte. Sábado em Belo Horizonte. Todos os jogos serão no mesmo horário, no mesmo dia, em virtude das definições aí. E aí a gente, obviamente, né, olhando a tabela, que a gente olha sempre falando, mas Cruzeiro e Atlético no mesmo dia, no mesmo horário, na mesma cidade, né? Como que a Polícia Militar de Minas vai se portar em relação à questão dessa possibilidade das duas torcidas estarem na rua, né, indo para os seus estádios, né, uma para o Mineirão e outra para a Arena MRV, mesmo que sejam com adversários diferentes. Então é o seguinte, a Federação Mineira de Futebol diz que nenhum jogo sofrerá alteração. As informações são do Gabriel Moraes, nosso repórter, daqui a pouco vai estar no nosso portal. E ele, desde da manhã de hoje, já estava atrás dessas informações. Então, a federação diz que, a princípio, nenhum jogo sofrerá alteração. A Polícia Militar afirma que garante a segurança, mesmo tendo jogos de Cruzeiro e Atlético no mesmo horário, no mesmo dia e na mesma cidade. E abre aspas, o que for definido pela Federação Mineira de Futebol e o colegiado para os jogos no próximo sábado, a Polícia Militar de Minas Gerais, dentro de sua missão constitucional, atuará para garantir a segurança dos torcedores. Então, a Polícia Militar garante, então, informações do Gabriel Moraes, que ela tem condições de fazer o policiamento para que os dois jogos possam ser realizados no sábado. Que bom, fico muito feliz que os dois jogos. É interessante essa tabela, né? Como é que me marca, com todo respeito aí, né? Como é que me marca os dois jogos no mesmo dia, no mesmo horário e para Belo Horizonte? Eu acho que assim, os jogos têm que acontecer no mesmo horário mesmo, na última rodada. Isso aí ok, mas no mesmo lugar isso não existe, né? Nem a CBF, que é toda maluca, faz isso. Né? Aliás, é uma prática incomum no mundo todo, né? Times que jogam na mesma cidade com normalmente jogam em dias diferentes mesmo. Mas é a circunstância, né? Enfim. É a circunstância da canetona ou do computador que fez a tabela. Mas é o teu negócio também, de Mara. Acho que a gente tem que começar a trabalhar que pode ter os dois jogos no mesmo dia, na mesma cidade, no mesmo horário. O que não pode ter é marginal solto na rua pra caçar confusão. Caçou confusão, é cadeia no cara, não deixar ir no estádio. É segurança reforçada nas estações do metrô, nas estações de ônibus, Calafate, Eldorado. Aí sim, é onde a polícia tem que estar, não só nos estádios, mas a questão da violência, impedir a realização dos dois jogos, a gente tem que tentar, é difícil, eu sei, mas tentar mudar essa
espécula que existe no futebol brasileiro, não só brasileiro, mas aqui especificamente, de ter que mudar, não ter 2 jogos no mesmo dia, porque pode haver confronto entre as torcidas, que isso aí pra mim nem é torcida, na verdade. Mas agora o problema é que os bandidos não estão presos, o problema é que eles continuam na rua, não tem punição, então, né, a preocupação é enorme. É isso. Ô, Venâncio, um abraço pra você, boa semana, até amanhã. Valeu, Pedro, um abraço, tamo junto.